pessoal, bem-vindos à nossa 51ª reunião do João Bernardo, sempre uma boa ideia. Então a gente está aqui hoje reunido para avançar na discussão que a gente vem fazendo, e a gente hoje inicia a leitura do capítulo 14 do volume 2 do livro Poder e Dinheiro, capítulo intitulado Os Desbravamentos na Convergência dos Interesses Senhoriais, que é um capítulo curto. A gente estava trocando uma ideia aqui nos bastidores. É um capítulo bem curto e que a gente provavelmente dá conta dele na sua totalidade já nesse nosso encontro. Então, deixo aqui a minha saudação para os meus queridos colegas de reunião virtual, de bancada, os colegas de bancada, professor doutor Mário Jorge, professor muito renomado, que tem, sei lá, uns 5 ou 6 pós-doutorados, um cara incrível. Nosso querido Mateuzinho, um doutorando também excepcional, que tem um trabalho belíssimo, muito erudito, e que assim, só me trazem alegria poder partilhar mais essa tarde com eles. Então, passo a palavra para os queridões. Eu vou começar celebrando o 51º encontro. É o grupo de leitura pública mais longevo do qual eu já participei. É bem verdade que é o primeiro grupo de leitura pública do qual eu participo, mas já é o mais longevo, né? O que é, nesses tempos de grupos de leitura pública líquidos, né? É algo que merece a pena ser destacado e valorizado. Tem um livro do Bauman com esse nome, né? Grupos de leituras coletivas líquidas. Deve ter. Se não me engano, então, tem. Se não tem, vai ter. É uma marca, de fato, expressiva, né? E seguiremos. Longa o caminho. Mas grande é a meta. Vai de reto Satã. E ele vai, dia 30 ele vai. E aí, galerinha, o que vocês trouxeram aqui para a gente trocar uma ideia nessa reunião, né? Então, fala, Mário, fala. Não, eu achei interessante, que eu não tinha, né, esse livro suscita tantos aspectos diferentes, e confesso que não era um aspecto para o qual eu tinha atentado, né? Mas que eu passei a fazê-lo depois lá da proposição mais detalhada do João Bernardo, o autor do livro, né, acerca do que, para simplificar, a gente tem chamado de uma história do não, da história do que não foi, mas poderia ter sido, né? Que eu acho uma proposição bem interessante, né? No mínimo, e para começar, por ser uma proposição desafiadora, né? Contra a velha máxima de que todos aqui, acho que todos que trabalham com história e que, enfim, se interessam pela disciplina, já ouviram em algum momento algum professor com ar professoral que lhe cabe, né, chamar atenção para que a história não se faz com ser, né? Que a história não envolve possibilidades, probabilidades ou coisa do tipo, né? Então, acho, no mínimo, muito interessante por desafiadora, que é essa proposição da história do que não foi, mas poderia ter sido, né? E aí, de alguns tempos para cá, eu venho, digamos, talvez prestando, não sei se a coisa tem ficado mais evidente aqui, ou se eu tenho estado mais atento para essa proposição, né? Mas eu até comentei com o próprio João Bernardo no e-mail que ele, que aqui nesse livro ele já praticava em algum nível essa história do não, né? De uma forma talvez mais circunscrita, mais específica, né? Levantando hipóteses do tipo, levantando proposições de pesquisa, de consideração do tipo, né? Poderia se imaginar, ou poderia se esperar que tal coisa acontecesse, ou que tal comportamento se manifestasse, e ele não se manifestou, e aí a tentativa de explicar o porquê, né? E aí, nesse pequeno capítulo, ele encerra aquela introdução que ele sempre faz quando inicia uma sessão, na verdade, né? A gente está iniciando a sessão quinta sessão do tomo 2, que tem por título geral Conflitos Sociais desde o século XI até o século XIV. E ele faz aquela pequena introdução que ele sempre faz quando inicia
uma sessão, né, que se encerra com uma pergunta, né? Aliás, com várias perguntas, né? Mas a última eu acho que é bem exemplificadora do que eu estou dizendo, né? Quando ele diz: como pôde tudo isto suceder sem um levantamento maciço da população rural, né? Ou seja, ele faz um inventário de fenômenos que tiveram curso no período, né? E especialmente destacando que teria sido uma retração das lutas sociais, dos conflitos ocorridos entre os séculos XI e XIV, né? E que essa retração não seria contemporânea de uma redução do poder senhorial ou de uma autonomização relativa do campesinato, pelo contrário, né? Esse teria sido o contexto de uma praticamente generalização da dependência camponesa e, portanto, de uma extensão considerável do poderio senhorial, do poderio aristocrático no enquadramento das comunidades camponesas, né? E aí, nesse contexto aqui, ele levanta a questão, olha, por que justamente no momento em que o enquadramento do campesinato se faz de forma mais vigorosa e os senhores se tornam, né, mais potentes na relação com esse campesinato, o que explicaria que, apesar disso, né, ou seja, se a gente deveria imaginar um revigoramento e até uma ampliação das lutas sociais nesse contexto, né, o que se passa é o contrário, né? É um refluxo, uma retração dessas manifestações. Então, ele se coloca a questão de tentar entender o porquê que isso foi assim, né? No sentido de por que não houve, né? Por que os conflitos não se intensificaram nesse quadro, né? O que, de certa forma, é fazer uma história por esse viés, né? O que implica em você estabelecer um quadro, estabelecer a vigência de uma dinâmica, trabalhar com a premissa que esse tipo de dinâmica deveria envolver, né, um fortalecimento dos conflitos sociais, né, num quadro marcado pelo aperto da dominação, né, deveria derivar dele uma reação mais efetiva e, portanto, em sendo essa a premissa, em sendo essa a proposição lógica, né, se essa reação não existiu, a questão passa a ser explicar por que não existiu, né? O que só é possível de fazer se você traz o raciocínio lógico para o campo da história, né? Tenho acordo, Mário. E eu acho que a partir desse momento que ele publicou esses ensaios sobre historiografia do não, acho que eu também fiquei um pouco mais sensível na hora de ler a obra dele. E aí, dessas últimas reuniões que a gente retomou agora nesse segundo semestre, eu tenho percebido que ele já tenta desenvolver algo parecido aqui nessa obra, né? De tentar... Ele joga algumas vezes essas formulações, né, do porquê não aconteceu, uma tentativa de tratar dessa história do não, né? Achei interessante. E nessa passagem que você leu, também acho que me trouxe um outro elemento que ele busca também explorar bastante, que é a questão de... Nessa frase, né? Como tudo isso pode suceder sem um levantamento maciço da população rural. E aí ele questiona, né, como é que não teve explosões aí de revoltas, né, conflitos mais abertos, né, essas contradições mais explícitas no regime durante o período que ele está analisando agora. Mas um pouco antes, né, nesse mesma introdução da sessão, ele fala lá, tá no meio, né, os camponeses não se dirigiram, além disso, contra o que julgaríamos ser os alvos principais, insurgindo-se apenas quando os senhores ultrapassavam dados limites e parecendo aceitar o fato básico da exploração. Esse parecendo que ele colocou aí, eu não sei o que vocês acharam, mas me remeteu muito à famosa discussão que o Marx, enfim, faz da aparência e da essência. E eu acho que o João Bernardo também traz um pouco do... Bom, não teve nenhum conflito aberto, né, uma revolta, né, que chama atenção não ter uma revolta de tamanho, né, proporcional à exploração que o campesinato estava submetido, mas é uma aparência de que o conflito não está ali, né? Aparenta não ter um acirramento das contradições, mas aí ele parece que no capítulo ele começa a destrinchar um pouco
que essas contradições já estão presentes, os conflitos estão presentes, mas não de uma forma, vamos dizer assim, de tipo ideal de uma luta de classes ou de uma, enfim, em conformação com o sistema. Não sei o que vocês acharam dessa, ou se eu estou viajando muito. Esse ponto do parece interessante, que isso que é bom a gente ler junto, né? Porque uma palavra que passou batido por mim e não tinha me chamado particular atenção. Mas agora, ouvindo você falar, Matheus, acho que tem esse elemento também, e que também me passou pela cabeça você falou da aparência e da essência, mas também talvez aí, não sei se ele chega a trabalhar um pouco a questão dos mecanismos de legitimação desse regime. Nesse capítulo especificamente ele não faz, mas não sei se mais à frente ele o fará, porque ele até, bom, eu vou adiantar um pouco a discussão, mas que lembrou muito uma discussão que a gente estava tendo, acho que, sei lá, umas 4 ou 5 reuniões atrás, já me perdi um pouco nessa nossa contagem. São tantas reuniões de um grupo tão longevo que a gente já se perde na ordem das coisas. Mas, enfim, que os elementos ideológicos que vão legitimar a formação do Estado, enfim, através daquela questão relacionada à mudança na estrutura familiar desse regime no período final desse tempo que ele está trazendo. Então, também fiquei pensando um pouco nesse aspecto ideológico que está sendo transformado no final do período que ele está considerando. Mas aí também não sei se eu estou fazendo, falando abobrinha. Vou esperar o cara com 6 pós-doutorados se manifestar, porque ele que é o lumen que guia, né? Ele é esse exemplo máximo aqui para gente. É ele que tem o carimbo da se é abobrinha ou não, a gente só fica submetido aí ao parecer. Estou começando a sentir uma certa dor aqui, não sei, estão puxando aqui alguma coisa demais, está me incomodando aqui um pouco. Deixa eu melhorar aqui a posição, deve ser a posição na cadeira. Eu não sei, gente. Eu tenho a impressão que, digamos, que é algo que a gente falou com alguma frequência, né? Algo de que a gente tratou com alguma frequência, que são certas particularidades da obra que a gente, às vezes, até faz um esforço que pode ser equívoco, né? De tentar entender o melhor, tentar especialmente entender no sentido de por que perspectivas analíticas dessa natureza não são tão correntes, e não só pelo referencial teórico, né, que orienta, mas digamos, a própria trajetória do autor da obra, né, a relação que ele tem com o meio acadêmico, enfim, a especificidade dessa relação, né? Então, não sei, eu acho que antes mesmo de entrar no conteúdo específico da interpretação, né, era chamar a atenção para esse aspecto, né? Que, como eu disse, eu acho que se a gente não tivesse recentemente conversado acerca dessa questão, né, de uma possibilidade epistemológica da história, pouco convencional, né? Eu acho que eu não teria, em princípio, acho que não teria condição de perceber essas manifestações, né? Mas como eu insisto, é bastante interessante a perspectiva da tentativa, né? Do caminho que ele segue, né? Como possibilidade analítica, possibilidade interpretativa, que é essa dinâmica que se estabelece aqui na abordagem histórica, né? Que resiste muito frequentemente a manifestações desse tipo, né? Que parecem ser sempre né, concessões abusivas em face do peso do empírico, né? Do referencial de partida ser o elemento empírico, né? Então parece que ele se permite, às vezes, o que parece certas liberdades, né? Que a história acadêmica, que não é comum, né, na história acadêmica, né?
Então, ressaltar que é um livro para ser lido e para ser considerado em muitos níveis, e não apenas no que já é muita coisa, no conhecimento positivo que ele agrega, né? Mas em muitos outros níveis aqui, né? Da dinâmica, da abordagem dele, como é que ele desenvolve, né? A consideração do tema. Quanto à questão do parecer, né? Eu acho que sim, eu acho que a palavra aí pode, né, remeter a essa questão, né, de uma manifestação superficial, né, ou de uma percepção primeira superficial que não vai ao cerne mesmo do fenômeno, né? Então, de fato, acho que talvez ele esteja aí destacando a ideia de que você pode ter momentos de retração, momentos de aprofundamento dos conflitos, né? Mas a conflitividade é intrínseca, essencialmente, ao sistema, né? Isso é algo que ele insiste na partida, a gente até já falou disso também, né? De como, ao contrário, a gente está muito acostumado a lidar com trabalhos em que se encontra até alguma proposição teórico-metodológica inicial, mas que muitas vezes está ali para constar e pouco se efetiva no trabalho quando ele se desenvolve, né? Aqui a gente tem um exemplo contrário, né? A gente tem um exemplo de uma proposição de partida que informa o desenvolvimento de todos os 3 volumes, né? Em um pouco menor escala no primeiro, e ele até chama atenção para isso, porque ele está tratando da sincronia, né? E aí, na perspectiva dele, sobretudo na diacronia que as contradições se revelam, porque justamente são as contradições revelando que revelam o tempo, né? Que destravam o tempo e fazem o tempo se mover, né? E isso pauta toda análise, é o parâmetro fundamental de toda análise. Então, sim, é possível partir aqui, acho que dessa perspectiva de que o parecer aponta no sentido de que são menos evidentes essas manifestações, porque elas não têm como característica fundamental o caráter explosivo, né? E, portanto, um caráter explosivo que, em geral, se manifesta na história com a ampliação dos registros documentais, né? Eventos explosivos têm o pendor, em geral, de promover, de mobilizar discursos e registros acerca deles, né? Então, acho que é nesse sentido, apesar de que não tenha havido, né, manifestações destacadas, né? Os conflitos estão operando ali, estão sendo confrontados de uma outra forma, né? Há uma certa amortização deles ali, em função do fenômeno que ele vai estudar, que é o fenômeno dos desbravamentos, né? Da ampliação das áreas cultivadas. Nesse ponto, é um capítulo que retoma muito do que ele discutiu nas outras partes desse volume, né? Ele destacou lá a questão do argumento cíclico, né, de que tem expansão porque aumenta a população, aumenta a população porque tem expansão. Então ele nega essa perspectiva e atribui o processo expansivo à própria dinâmica de resistência da exploração dentro do regime senhorial e a reação dos senhores, por sua vez, como o estabelecimento de senhorias impessoais dentro desse contexto ali da crise do século XI. Então é um capítulo que, durante boa parte dele, pelo menos a leitura que eu fiz, ele está meio que retomando coisas que a gente já tratou, que a gente já mencionou anteriormente. Para ele, o ponto principal aí, né, dessa a questão do, como o Dudu falou, né, ele já tratou isso em alguns capítulos anteriores, mas o ponto principal que ele se opõe aí à tese demográfica é o fracionamento das famílias camponesas, né, que teria acontecido ali a partir do século XI para o XII. E aí até na primeira página aí que abre aí sim o capítulo de fato, né, no segundo parágrafo ele vai falar, né, o fracionamento das famílias camponesas e o aumento do número de casais ocasionavam uma multiplicação dos tributos e, portanto, o acréscimo da massa global das exações
sem que tivesse para isso de se tornar mais pesada a taxa de exploração de cada unidade familiar servil, ou, pelo menos, sem que se agravasse excessivamente. Então, ele aponta aí para uma superioridade senhorial, né? Um agravamento da exploração senhorial, né? Depois dessa rearticulação da aristocracia, né? Que ele vai chamar na crise do século 9 a 9 e 10, né? Se eu não me engano, é o recorte que ele faz da crise, agora de cabeça não vou lembrar. E ele aponta justamente para o fracionamento dessas famílias e a expansão do regime de forma territorial mesmo do regime, né? Eu só não sei, aí até uma dúvida, quando ele fala que aumenta, né, tem um acréscimo das exações, né, por causa da multiplicação dos casais, para mim até aí beleza, e aí ele fala que sem se tornar mais pesada ou sem se tornar excessivamente mais pesada a exploração para esses casais. Nisso eu tenho um pouco de dúvida, se manter o mesmo nível de exação com menos gente trabalhando, né, com famílias cada vez mais fracionadas, também não seria uma forma de aumento da exploração. Essa eu fiquei um pouco na dúvida, tendendo a discordar um pouco dele nesse ponto. Não sei o que vocês acham. Mas aí a questão para ele é que, se eu não estou enganado, se eu não estou confundindo as coisas, a questão para ele as pessoas estavam se deslocando para áreas de expansão, ou individualmente como mecanismo de resistência, ou por ação da expansão coordenada pelas próprias senhorias. Mas aí o ponto os níveis de exação se mantêm semelhantes, e mesmo que houvesse aqueles que fugiam, que se deslocavam, chegava novos para ocuparem o espaço do que deixou. Então, pelo menos foi nessa forma que eu entendi. Então, assim, as exações permanecem não porque a pressão diminuiu, mas que aqueles que se deslocam para uma região de fronteira tem outros que estão vindo para uma região mais consolidada do regime para aquele local e experimentam condições que, naquele contexto, são mais brandas do que as originais. Pelo menos foi por aí que eu li, mas, de novo, pode ser que não seja exatamente isso, mas foi dessa maneira que eu entendi. Não, faz sentido. Para Portugal eu vejo bastante, inclusive, né? Principalmente por parte do rei, né? Colonizações de novas áreas, normalmente o índice de exação ele é menor. Você tem até períodos assim, de isenção por 5 anos, e só a partir desses 5 anos, o pagamento das rendas e tudo mais. Acho que faz sentido, sim. Porque você tem a dinâmica do processo, né? Nas áreas de ocupação antiga, né? Você tem um sistema estabelecido de longa data e em que pese a tendência até de uma queda considerável da rentabilidade do solo e tudo mais, você tem um sistema operativo, né, atuando, né, um sistema constituído, né, do qual, com limites diversos e em níveis diferentes, ano a ano, você tem uma produtividade mínima garantida e, portanto, uma rentabilidade garantida, né? O processo aqui em questão envolve desbravamento, então envolve se estabelecer numa região, torná-la uma região produtiva, né, com todo o esforço que isso envolve, especialmente envolvia nesse contexto, né, desbravar áreas de floresta, né, estabelecer ali o cultivo e trabalhar até que as primeiras colheitas se efetivassem, né? Então, necessariamente você tem aí, digamos, um delay temporal, né? Que pode ser mais rápido, pode ser menos rápido, mas há necessariamente um delay, né? Porque você tem que literalmente criar um sistema, né? Viabilizar o funcionamento dele, né? E aí, por exemplo, em geral se destaca que os campos de vinha, por exemplo, demandavam inclusive um esforço, um período de tempo maior, que implicava em que os senhores tinham que suspender as cobranças, né, durante o período até que a primeira produção se constituísse, né? Então não tem dúvida aí, além do que se considera, ou pelo menos a análise tradicional, destaca que a necessidade de criar condições favoráveis à atração de camponeses para essas novas áreas, né? E que, portanto, a perspectiva de tornar atrativa
a iniciativa de abandonar regiões originais, né, para se fixar em nova, com todo o esforço de organização que isso envolvia, né, tinha como um dos elementos decisivos taxas mais brandas de exploração, por vezes, inclusive, o estabelecimento, a fixação por escrito desses contratos, né, o que, em princípio, era uma garantia contra a livre disposição dos senhores, né? Esse é um outro fator também, em geral, mobilizado na argumentação, né? Para apontar para essa tendência de taxas, de níveis de exação comparativamente mais reduzidos, né? E ele destaca aqui, ó, na 526, ó, citando o caso da Inglaterra, que é um caso para ele paradigmático já no primeiro livro, né? Ele destaca aqui, também aqui na Inglaterra, né, o povoamento e o cultivo de áreas distantes constituíram uma forma transformada de resistência, implicando, portanto, a redução do nível das prestações. Eu acho que a questão que eu tenho dúvida aqui, principalmente, o problema da existência ou não do crescimento demográfico nesse período e do nível em que isso ocorreu, né? Porque eu fico com a impressão que a questão talvez tenha muito mais a ver com a tendência dos historiadores de tomarem a demografia por uma variável autônoma e colocarem a demografia, né, numa posição de elemento primeiro e decisivo para explicar o processo histórico, né, do que a existência ou a inexistência dela nesse contexto, né? Porque essa questão, né, eu acho que a pergunta a fazer é, bom, um crescimento populacional aqui, né, se ele ocorreu, né, a questão é essa, se ele ocorreu, ele tem que ser, ele é necessariamente o elemento explicativo básico, né, o elemento primário de toda a causalidade, necessariamente, né, ou, a despeito de ter ocorrido, ele tem uma dimensão específica aí no processo, né? Ele tem um peso relativo no processo que não é necessariamente, né, o elemento explicativo decisivo, né? Então essa é a minha dúvida, porque assim, eu tenho a impressão de que, né, já são muitos historiadores que trabalham com a perspectiva desse crescimento, né? É claro que há muitas dificuldades de generalização, né, porque as fontes são desiguais, né? Agora, eu acho que é uma referência muito marcada na historiografia, né, para que não, né, para que seja possível talvez considerar que nada aconteceu que mereça algum destaque nesse período, né? O problema maior, eu creio, é a perspectiva de onde há um crescimento demográfico, onde há uma variação demográfica, você tomá-la como elemento primário explicativo do processo, tá? Porque é o que vai acontecer depois no contexto posterior, tá? A queda demográfica vai explicar a crise do século XIV, tá? Então, não sei. Essa para mim, é a minha grande dúvida aqui. Se é preciso negar a existência de algum crescimento demográfico destacado nesse período, né, para construir o raciocínio aqui por essa vertente, ou se esse raciocínio é compatível com a existência, né, desse crescimento. Eu, sinceramente, eu não conheço historiadores que neguem isso da forma como ele chega a negar, né? Eu conheço historiadores que relativizam, né, ou insistem nas dificuldades de se ter uma noção mais precisa de em que nível a coisa aconteceu, se aconteceu igualmente por todos os lados, se as taxas, né? Porque tem historiador que chega a falar em que a população triplicou, não é? Esse é o parâmetro com o qual a historiografia trabalha, não é? Então essa é a minha grande dúvida, né?
Eu entendo a crítica a essa perspectiva de tomar a demografia como uma variável autônoma que explica por si o processo histórico, né? A expansão associada ao crescimento demográfico e a contração associada à decadência, né? Não sei se vocês têm referência acerca disso. É algo que eu também tenho dúvida e, inclusive, trabalhei mais perto com a questão dos debates da transição que teve, né, no debate Brenner, Ele faz a crítica. uma projeção, mas foi o que você falou, a crítica que o Brenner faz é mais relativizando a questão do crescimento demográfico, né, do que a crítica que o João Bernardo faz, né? Inclusive, o João Bernardo ele avança mais na crítica, ao meu ver, do que o próprio Brenner, quando ele fala desse fracionamento dos casais como motor da expansão. O Brenner ele já não vai tanto por essa pegada. Mas de fato, é algo que eu tenho dúvida e para mim é pouco claro para aqueles que são adeptos da tese demográfica o porquê de uma população ter triplicado num período muito curto. E aí sim o Brenner entra nessa questão, né? Num período muito curto, a população ter crescido de uma maneira exorbitante, sem nenhum mecanismo tecnológico ou social de superação da expectativa de vida, né? De prolongamento, sem alguma base para considerar um crescimento populacional tamanho num período tão curto. Eu tenho dúvida, as duas críticas para mim, tanto do Brenner quanto do João Bernardo, elas são boas, mas de fato é um tema ainda interessante, né? E aí, queridões? O que mais desse capítulo? Não sei se vocês têm mais alguma coisa a levantar. Eu já tinha indicado aqui os pontos que eu tinha para trocar ideia com vocês. Eu tenho um aqui, eu não sei se é antes ou depois do seu, o meu tá pela página 527, 528. Eu não sei se você quer fazer alguma consideração antes disso. Eu não. Parte não. Eu não, eu tava sentindo falta desse eu não. Nota-se que por isso é só o segundo nome medievalista que a Ramos já produziu. Muito atrás do primeiro, aquele açougueiro famoso, né, lá no bairro de Ramos. Mas tudo bem. Me esforcei, mas não consegui. Querido, não é? Fazer o quê? Brilhantismo a gente está de berço, né? Isso aí. Tem ou não tem, né? É algo, assim, eu achei interessante, porque ele avança numa perspectiva que eu cheguei a trabalhar na dissertação, e eu lendo esse capítulo hoje foi um balde de água fria, porque eu falei assim, pô, legal, avancei no negócio, achei interessante que eu avancei no negócio legal, o cara escreveu isso há 30 anos atrás. É raro, né, mas acontece muito. É ruim quando é já no século XIX, você fala, pô, escreveu um negócio legal, o cara escreveu no século XIX. Mas a gente chegou a discutir já isso um pouco aqui, de mecanismos de expansão do sistema, né? E a gente chega a fazer o contraponto com o capitalismo. O capitalismo ele tem, de fato, uma dinâmica até imperialista, né? Que não necessariamente é de avanço territorial, né? E a gente sempre se questionando se outros modos de produção teriam essa capacidade de expansividade, né? Necessidade de expansão. E até então a gente vem concluindo que há um nível de avanço, né, do regime senhorial, um certo impulso de colonização para novas áreas, né, de expansão do próprio regime mesmo como forma de sobrevivência. E para Portugal, eu cheguei a trabalhar um pouco na dissertação que, enquanto outras áreas, o conflito entre o campesinato e a aristocracia se manifestava de uma forma um pouco mais explícita, inclusive a partir de fugas, imigrações, etc.,
Portugal e uma parte de Castela pareciam não manifestar tanto, né, essa conflituosidade, que eu associei um pouco à questão da própria expansão a sul, né, as investidas contra os muçulmanos, uma certa colonização daquela área ali que teria desafogado um pouco, talvez, essas contradições, né? E o João Bernardo parece que vai um pouco nesse sentido da expansão territorial, a própria necessidade de reprodução do regime, uma expansão territorial que desafogasse um pouco essa contradição, né, que ela não explodisse. E parece que ele associa um pouco a isso, inclusive, o fato de não ter grandes explosões de conflitos. Eu achei interessante, queria jogar aqui para vocês isso. Não, acho que isso é, sim, é central aqui, porque, né, eu acho que ele toma as fugas como a principal expansão de resistência, né, nesse sistema e principal instrumento da tentativa de criação de quadros alternativos de existência, né, mais livres da opressão senhorial. Né? Então, parece que a perspectiva é um pouco, né, segundo aquelas análises clássicas, né, que demandam de um movimento para dar a esse movimento algum valor, que ele tem um projeto alternativo de sociedade, parece que aqui o projeto alternativo é criar uma sociedade outra fora do sistema. Né? Aparentemente, essa iniciativa fundamental que ele tem considerado desde o primeiro livro, né? E daí a centralidade que ele dá às fugas, né? Como expressão de resistência, né? No fundo, abandonar as regiões de ocupação antiga, em que o poderio senhorial enquadrou regiões mais plenamente enquadradas pelo poder senhorial e buscar construir uma vida alternativa em espaços ainda mal controlados ou não controlados, né? Então, esse é um aspecto importante, né, da dinâmica aqui do sistema para ele. Né? Então, esse é sem dúvida, para mim, acho que é perfeita a leitura. É um elemento decisivo aqui do processo. Né? Tanto que esse foi, digamos, um fator decisivo aqui para amortecimento, né, dos embates no interior do próprio sistema. Né? De alguma forma, convergiram senhores e camponeses nesse processo. Né? Ainda que o campesinato aqui não tenha conseguido, digamos, a principal posição, né? Não tenha conseguido a situação de elemento primeiro decisivo, né? O enquadramento do processo pelos senhores se dá muito rapidamente, né? Então, o que ele diz, no primeiro período, né, ou seja, na Alta Idade Média, né, ele considera que houve muito protagonismo camponês nesse processo de desbravamento, né? Mas agora ele diz que esse protagonismo foi muito mais restrito, os senhores controlaram muito mais efetivamente o processo. O que não implica em que, mesmo que sob o controle senhorial, pelo raciocínio dele, as taxas de exploração tenham caído, né? E era essa a questão fundamental que se colocava. A questão primeira que se colocava para o campesinato, né? Garantir taxas menos excessivas, né? Então, eu acho que sim. Eu acho que é por aí mesmo a leitura, né? Tá mutado, Dudu. Qual foi a página que você tinha indicado agora? Que você leu esse trecho? É a tônica, mais ou menos, das duas páginas, né? 527 e da 528. Me parece ir por aí. E aí ele até chega a mencionar a questão dos incultos, né? Como
como esses espaços de utilização e até mesmo de colonização, né, de transformação dessas áreas em cinturões agricultáveis, né, como eles chamam, cinturas cultiváveis. E nessa coisa que a gente está falando aí do controle senhorial desse processo, no corpo do texto ele fala muito pouco, mas nas notas ele aborda com alguma frequência o Reino Latino de Jerusalém. Uhum. Então, aí isso entra, ainda que ele não fale no corpo do texto, mas como o próprio movimento de cruzadas está inserido nessa dinâmica. Ainda que isso seja algo bem mais comum na historiografia, né, fazer essa associação. E só para ressaltar que ele também faz. Eu não me lembro, porque a minha dúvida também, eu não me lembro, também estou meio perdido com relação ao que a gente já considerou, né? Se ele já abordou de forma mais aprofundada, ou se ainda vai fazer, né? Porque parece que há um movimento prévio aqui que foi decisivo, né? Que foi a extensão do que ele chama de senhoria impessoal, né? A extensão geográfica da senhoria impessoal, né? Que permitiu, então, no contexto de ocupação dessas áreas, que, digamos, a autoridade senhorial se antecipasse, né, aos camponeses. Né? E quando eles se estabeleciam, as novas regiões em que eles se estabeleciam eram regiões já enquadradas pelo bânum senhorial. Né? E aí eu não tenho clareza, né, de como é que esse bânum chegou a essas áreas antes, né, da ocupação efetiva delas, né? Como é que essas circunscrições teriam antecedido o processo da ocupação? Né? Quando eu li isso, Mário, eu estava pensando naquela coisa de senhorios eclesiásticos estabelecendo um monastério numa região de fronteira, né? E tentando atrair a galera para lá. Que é o que Não, o. isso eu consigo entender. Tanto que nas análises clássicas, né, o Duby, por exemplo, ele chega a dizer que com muita frequência, mosteiros e senhores laicos se associaram em muitas iniciativas desse tipo. Né? Em geral, os senhores laicos ficavam com o ban, com as rendas derivadas do ban, e os mosteiros com as rendas derivadas do senhorio fundiário. Né? Então, o Duby também trabalha com a premissa de enquadramento prévio dessas áreas. Né? Mas o que é estranho para mim é o enquadramento prévio de uma área desabitada, né? Enquadramento prévio de uma área baldia, digamos assim, né? Que permite que quando alguém ali se fixa, já há, né, uma autoridade que circunscreveu o território, né? Porque é um quadro que aponta para uma diferenciação relativa à Alta Idade Média, né? Porque aparentemente na Alta Idade Média havia a possibilidade de dar fuga o estabelecimento em regiões alheias a qualquer ascendência aristocrática, né? Mas aqui, aparentemente, quando ela já ocorre, né, por um enquadramento prévio senhorial pelo instrumento do bano, né? Pela senhoria impessoal. Então era isso. Na página 528, por exemplo, no final do segundo parágrafo da 528, ele fala: nessa perspectiva, não era já vital o relacionamento com cada família servil pessoalmente considerada. Importava, sobretudo, assegurar-se de um território e fomentar o seu povoamento, não sendo inconveniente que alguns camponeses migrassem se outros mais viessem ocupar-lhes o lugar. A senhoria impessoal surgiu como resultado e, ao mesmo tempo, a condição de todo esse processo. A ideia é um pouco de que as fugas, por um lado, distensionaram as relações nas áreas de antiga ocupação, tá?
porque, enfim, estenderam essa população, né? E criaram uma dinâmica que de alguma forma apontou para a redução das taxas de exploração. E, portanto, mas já se deram sobre o controle pleno, né, da aristocracia desse processo. Né? Uhum. É interessante. Eu pensando aqui no caso português, principalmente, né, que eu travo mais contato, quando eu vejo um movimento desse tipo, é justamente essa expansão, né, cristã a sul. Aí sim, você tem ali, e principalmente patrimônios régios, né? Então, esse asseguramento do território para depois você fazer um movimento de povoamento com isenções de renda durante X anos, enfim. Mas, fora isso, né, que é de fato uma campanha, né, enfim, militar, de expansão do regime a sul ali de Portugal, etc. Eu também não sei como é que se daria esse processo, principalmente para essas senhorias laicas, ou até mesmo eclesiásticas, né, com, digamos, menos poder de articulação militar para fazer uma expansão dessa. Como é que isso se daria na prática? De fato, fica uma dúvida. Acho que foi o que você falou, marcou aí, né? Acho que no primeiro momento, na Alta Idade Média, parece ser o contrário, né? Há uma expansão camponesa, principalmente mediante fuga, e aí depois há uma cooptação, digamos, né? Da aristocracia chega lá depois para poder submeter, né? Subsumir aquela comunidade ao regime. E agora não, né? Agora parece que o movimento, a aristocracia já controla um território que eles chamam de território compacto, uma senhoria impessoal, e aí você faz um esforço de atração, né, dessa comunidade. Eu acho que foi o que eu marquei por aqui. Assim, interessante lá no final, na última página também, mas é uma projeção para o futuro, né? Foi uma coisa que a gente vem falando, né? De novo ele cutucou ali essa questão, né? Acho que o Dudu tinha uma questão antes. Não. Era exatamente essa que o Mário trouxe. Do Estado? Essa tá a curiosidade. Eu estava assistindo a live aí que vocês fizeram da semana passada. O Dudu deu ideia de maratonar, né? Maratonar o João Bernardo pra gente descobrir o que acontece no final, porque ele vai soltando essas frases aí e vai deixando a gente curioso. Mas também já falou que vai ser só na próxima temporada. Teve isso. Ele renovou a temporada e só colocou pra próxima. Exato. E já tá construindo o cliffhanger desde agora, né? Aquele final de temporada que o cara já vai, né? Pois é. Bom, eu também não marquei mais nada. Deixa eu ver aqui. Acho que eu não marquei mais nada além disso. Se vocês quiserem avançar para a gente finalizar nessa questão. Acho que é isso, sim. Acho que vale a pena fazer só a leitura dessa última frase, né? Desse último parágrafo, na verdade. As alterações verificadas nas estruturas familiares foram determinadas por esse quadro, não servindo de motor dos acontecimentos. As novas formas assumidas pela família servil e pela aristocrática, precipitadas pela crise, constituíram uma adaptação às grandes mudanças sociais que tiveram os desbravamentos como eixo. Por isso, reservo para a parte 3 o estudo da família neste período, em íntima relação com o desenvolvimento do Estado, que foi a colossal ampliação a todo o regime senhorial da domesticidade do monarca, assente na rede de vínculos impessoais permitida pela difusão das formas do dinheiro. Então é o ponto-chave. E aquilo que a gente, nessa primeira vez que a gente falou dessa questão do Estado, nesse período, segue um pouco a linha do que a gente estava imaginando, né? De pensar a formação desse Estado moderno como
uma ampliação da família Regis. Eu acho que é por aí que ele pensa mesmo. Ou se ele vier a pensar, né, é por aí que ele iria desenvolver a análise. E olha quem comentou aqui na nossa live. Saudações, Terry. Manda um grande abraço para ele aí. Saudações. Muito bom ter você aqui com a gente. Muito bom. E futuro do Como é que Brasil. ele descobriu isso? Eu já comentei com ele várias vezes, assim, que a gente faz essas reuniões e tal. Se ele pudesse participar, ia ser legal. Prestigiando. Verdade, a ideia do Mário aí foi... Eu falei para ele praticar o português, né? Que ele tá estudando português. Aí, Terry, já fica o convite. Já fica o convite para partir do seu ouvido e a tua fala. Muito bom. A gente daqui treina o portunhol e você daí treina o espaguês. Bom, então é isso, pessoal. A gente se vê, então, na próxima semana. E aí a gente dá o início ao capítulo 15, Migrantes e Colonos. Então, fica aqui o nosso abraço a todos. Queria fazer uma crítica. Fala, mano. Uma crítica, por favor, Matheus. Uma crítica ao professor doutor Tiago Magela, que simplesmente nos abandonou, sem perspectiva de retorno, e ao senhor Edilson Menezes. O senhor Edilson Menezes, que também nos abandonou sem perspectiva de retorno. Deixo aqui uma moção de repúdio. Isso, endossada por mim e pelo doutor Dudu. Cuspo na cara dos dois. Volta sim, verdade. Vamos subir essa hashtag aqui, certamente será trending topic no Twitter. Então, é isso, pessoal. Pelo que eu conheço do nosso público, acho que a pressão vai ser tão grande em cima deles que eu não vejo outra possibilidade a não ser retornar. É isso. Vai ser exatamente assim. Gente, forte abraço a todos e todas. E a gente se vê na próxima semana com o capítulo 15. Tchau.